Queridos todos, paz e bem. Caro presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC, Rubens Mesabre, querida vice-presidente do Conselho de Governadores, Carmen Lúcia Camargos Redoan. Tá tudo bem, Lavieri? Tá tudo certinho, estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Governador Paulo Marcos Xavier da Silva, e na pessoa do líder de área, diretor-geral de seminários de primeiros vice-governadores de distrito e governadores eleitos 2024, Ricardo Komatsu, eu cumprimento todos os líderes e dirigentes presentes. Sejam todos bem-vindos. Tenho o prazer de convidar a companheira Marilene Carrari Mesabre, Distrito LC2, para que faça a invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim poder servir melhor aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos de servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Amigos todos, primeiramente, agradeço ao presidente do Conselho de Governadores, Rubens Mesabre, acompanhado da companheira Marilene, por esta oportunidade, por confiar e me apresentar grandes líderes de brio leonístico para a composição desta equipe da família e da mulher, da GNT, de Distrito Múltiplo, que são PDGs, Carmen Vera Sinop, Maria do Carmo Alves Forti, Marília Simões, Marli Mileto, Maria Luísa Cunha Marcos, Valquíria Almerinda Caceta. E companheiras, Marilene Carrara Mesabre, Maria Celeste Azevedo das Chagas, Liliane Jacó, Rosicler Deves Donati, Tereza Pérez Prato. Agradeço também pela irrestrita confiança no amplo e significado campo em que fui designada. A importância de termos escolhido diabetes para darmos início a estas palestras online foi por concordarmos e entendermos que diabetes não é o fim do mundo ou uma sentença de vida inferior, mas sim um novo mundo a ser descoberto de vida plena e oportunidades conscientes. Este entendimento, aliado a uma visão responsável da questão, trouxe um alívio à minha família, pois temos um netinho lindo que, aos 3 anos, se apresentou com diabetes 1, nos colocando no chão, sem chão. Mas hoje, a nova tecnologia e estudos geram toda uma mudança no estilo de vida de um diabético, adequando o uso da insulina com o plano alimentar do paciente. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, pede aos países que melhorem o diagnóstico precoce e aumentem o acesso de cuidados à qualidade para o controle da diabetes e que se desenvolvam estratégias para promover estilos de vida saudáveis e nutrição. Convido o presidente do Conselho de Governadores, Rubens Mesabre, para saudar a todos. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito, muito grande nós estarmos aqui reunidos nesta noite maravilhosa. E depois eu faço da apresentação da Vilma, a minha apresentação de saudação, mesmo porque é para nós ganharmos tempo. E eu quero agradecer, de um modo geral, a nossa querida Vilma, que quando eu a convidei,
ela não que ela relutasse, mas ela conversou comigo, e o que eu vou fazer? Eu falei, você tem tanta coisa para fazer, minha filha? E lá atrás, ela já falou para mim, vamos marcar? Eu falei, vamos, só que você fala com o nosso... Eu tenho aqui uma doutora maravilhosa, falar sobre diabetes. Falei, pronto, já está feito E nós já falamos disso há tempo, né, Vilma? E esse dia 25 de setembro finalmente chegou. Para a nossa alegria, para a nossa felicidade, não vamos receber a doutora Joyce. E dizer que a equipe dela que nós colocamos está 100%. O número de participantes está, assim, uma maravilha, surpreendente, e a gente só tem que agradecer. Então, eu dou as boas-vindas a todos. Como eu já disse, eu não vou denominá-los, porque tem muitos nomes aí que a gente vai acabar passando. Mas a Vilma já o fez com muita galhardia, e eu quero agradecer também ao Rodrigo, que está trabalhando para nós aí. Enfim, eu e a minha companheira Marilene estamos aqui ansiosos, como vocês estão ansiosos. Obrigado, Vilma. A primeira investida, já antes da palestra propriamente dita, mas do sucesso da presença dos nossos companheiros. Eu tenho certeza que nós já marcamos um ponto bem positivo aí na noite de hoje. Muito obrigado, viu? Eu também acredito. Querida doutora Joyce Dias Viana, nesse momento de lhe dar as boas-vindas, não poderia deixar de mencionar a todos ser uma honra ter uma líder da sua grandeza no nosso movimento de Lions Clube Internacional. Cardiologista, casada com o Dr. Rodrigo de Oliveira Lima, médico e nefrologista, juntos a todos nós, e tendo como mediador o governador Marcelo Oliveira Patiri, assessor de conscientização acerca do diabetes do Distrito Múltiplo LC. Acredito que muitos conhecem essa história, pois é antiga. O pai é médico, logo o filho faz medicina e herda os pacientes e o consultório do pai. Assim, apresentar a doutora Joyce tornou-se mais fácil, já por sua linhagem. Mesmo não tendo herdado pacientes e consultório, se superou com as bênçãos de seu amado pai na arte e sacerdócio da medicina. Afinal, filha de peixe, peixinho é. Além de ter seguido a profissão do pai, José Alves Viana, médico, político, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a doutora Joyce seguiu também a dedicação, a inteligência, a sabedoria e a candice de sua mãe, senhora Maria Aparecida Viana. Vejam a nossa satisfação, alegria e orgulho para esta apresentação, pois a doutora Joyce e familiares são associados da melhor e maior organização de serviços do mundo, Lions Clube Internacional. Pertencem a 2 clubes de sucesso do Distrito LC4, que hoje tem como governador o entusiasta Paulo Marcos Xavier da Silva. O doutor Viana é um companheiro leão de 40 anos. Pertence ao Lions Clube de Curvelo, que é um município do interior do estado de Minas Gerais, conhecido como Terra do Ouro Branco. A doutora Joyce, sua mãe, companheira Aparecida Viana, seu irmão Braulio Viana, pertencem ao Lions Clube de Belo Horizonte Solidariedade, um clube de destaque entre os clubes da capital. Assessora de conscientização acerca do diabetes do Distrito LC4. E eu acredito que todos vocês, através da revista Lions, edição 123, tiveram a oportunidade de observar a sua experiência em realizar atividades de conscientização com o projeto social Diabetes Não Tem Cara, reforçando
que entusiasmo é a maior força da alma. Agora, uma alegria extra. Vou contar para vocês que a vida da companheira Joyce e do companheiro Rodrigo irá ficar mais abençoada e colorida do que é. Pois a cegonha nos avisou que trará um lindo menino, fruto do amor, das escolhas de Deus, gerando uma expectativa especial aos vovôs. E a nós, Lions, a certeza de que teremos mais uma criança pertencendo ao programa do Leãozinho de Lais Internacional no Distrito LC4. Portanto, é uma honra ter alguém como você, estimada companheira Joyce, junto à nossa equipe. Seja muito bem-vinda. Vamos ouvir a doutora Joyce Dias Viana, uma palestrante das mais dedicadas que eu conheço, quando o assunto é diabetes. Convido o governador Marcelo Oliveira Patiri, Distrito LC2, para ler o currículo da doutora Joyce Viana. Atenção para a leitura do currículo da doutora Joyce. Doutora Joyce Dias Viana, médica, cardiologista, formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Unifenas. Se especializou cardiologista pelo Biocor, Instituto Hospital de Doenças Cardiovasculares. É membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com especialização médica em ecocardiografia transtorácica, intraoperatória, estresse farmacológico pelo Hospital Felício Roxo. Doutora Joyce também fez especialização médica em Doppler nas doenças vasculares. É pós-graduada em cardiologia geriátrica pela Fundação Lucas Machado e Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Atua ainda nos setores de terapia intensiva do pronto-socorro de atendimento, urgências e emergências do Hospital Biocor Instituto, Hospital Vila da Serra, Unimed, das cidades de Belo Horizonte e Sete Lagoas. Ainda atua no setor de imagem do ICOR, terapia intensiva, pronto atendimento clínico e no setor de imagens, ecocardiografia cardíaca, vascular, métodos gráficos no Hospital Felício Roxo e Santa Rita, em Belo Horizonte. Doutora Joyce Dias Viana, seja muito bem-vinda. É uma honra e um prazer estar aqui falando com você. É uma jovem ainda, vou chamar de você. E eu quero agradecer também aqui a Vilma, a PCC Vilma, por esse convite. E é um assunto que me agrada muito, que a gente trabalha muito em cima disso. Doutora Joyce, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de passar aqui uns números aqui que eu pesquisei. O diabetes, como a companheira Vilma mesmo falou, é uma doença hoje que acomete muitos brasileiros e muitas pessoas no mundo inteiro. São 529 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil são 16,8 milhões de pessoas no Brasil. E existe uma estimativa aqui no Brasil, em 2030 nós teremos quase 22 milhões de pessoas com diabetes. Sem contar aquelas pessoas que não são diagnosticadas ainda, né, com diabetes. E aí todos podem perguntar, poxa vida, mas o diabetes é uma doença que tem cura? Bom, tudo isso nós vamos conversar com a doutora Joyce. Mas por que a doutora Joyce, uma cardiologista? Porque o diabetes é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Só neste ano, até a presente data, temos cerca de 264 mil mortes por problemas cardiovasculares, ou seja, 30% das mortes. E boa parte delas está relacionada com o não cuidado com o diabetes. A gente pode viver muito bem com diabetes. Então, vamos ouvir a doutora Joyce. Doutora Joyce, diabetes é tão grave assim? Que doença é essa, doutora? Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. O meu áudio está tranquilo para todos? Eu queria... Esse momento é um momento
para mim, muito emocionante. A família leonística, a família do Lages é a família do bem. Eu queria agradecer, Marcelo, pelo convite, agradecer a todos de coração. Nós estamos vivendo a era das doenças metabólicas, e a diabetes hoje é considerada uma epidemia oculta, porque desses 529 milhões de pessoas no mundo diabéticas, mais de 50% não tem um diagnóstico e um tratamento correto. Então, a gente ainda tem os casos, né, de pré-diabetes e casos ainda não diagnosticados. Ou, às vezes, chegam para a gente já num estado mais avançado. Então, a gente chama de uma epidemia global oculta, né? Então, hoje a gente faz aquela pergunta: por que nós estamos adoecendo? Né? Nós estamos adoecendo porque nós afastamos da comida natural, da comida de Deus, da comida que brota da terra. Nos últimos 50 anos, a gente depara uma sociedade, uma geração mais imediata e que se alimenta de uma alimentação industrializada. Então, não tem jeito de falar de diabetes sem falar de obesidade, sem falar da alimentação industrializada, porque mais de 90% dos casos de diabetes atualmente são do diabetes tipo 2, que está associado ao sobrepeso, à gordura abdominal, ao fígado gorduroso, aos outros achados associados à obesidade. Então, a gente tem que se perguntar, refletir, né, por que era uma doença tão rara no século passado e hoje é uma doença crescente, progressiva, silenciosa, e que a gente deve falar, sim. E era uma doença que acometia pacientes, né, a diabetes tipo 2, que é a mais frequente, cometia pacientes acima de 40 anos, e hoje está cometendo pacientes cada vez mais jovens. A gente tem aí até criança com resistência insulínica. Então, é uma epidemia global que deve ser falada, e a gente está aqui para isso mesmo, para conversar e mostrar. E a boa parte disso tem a ver, sim, com uma industrialização industrializada. Ou seja, nós deixamos de comer o que brota da terra, nós somos uma geração imediata. É muito mais fácil a gente ir lá no armário, abrir o armário, abrir uma geladeira, pegar aquele pacotinho, pegar aquele congelado, fazer aquele preparo rápido. Mas a gente esquece que o alimento é sagrado. Ele vai te nutrir, ele vai nutrir seu filho no ventre, e a indústria alimentícia ela não tá preocupada com a sua saúde, ela está preocupada em vender alimentos, em reaproveitar o máximo que elas podem, né, reaproveitar o máximo que pode do produto para poder vender. Então, para manter esse alimento processado e ultraprocessado, ele precisa passar por um processo de modificação química muito grande para se manter em prateleiras, né? E isso a indústria alimentícia não está preocupada com a nossa saúde, infelizmente. Está preocupada ter alimento na prateleira para vender de forma uma durabilidade. Então, assim, acrescenta aditivos químicos, aditivos hiperpalatáveis, ou seja, assim, viciantes para o paladar, para que a gente compre mais, a gente consuma mais, e com isso vem aí, né, os inúmeros problemas de saúde que a gente está enfrentando. É importante essa sua afirmação. Agora, como você disse mesmo no começo, muitas pessoas ainda não estão diagnosticadas com diabetes, né? Eu, por exemplo, tive um amigo que recentemente
Ele é uma pessoa extremamente ativa, pratica exercícios, e, de repente, ele infartou. E, quando ele infartou, ele foi internado, e no hospital ele descobriu que ele era diabético. Ele tem 60 anos e ele não sabe desde quando ele é diabético. E justamente essa diabetes veio a complicar um quadro cardiovascular que, de repente, ocasionou esse infarto. Então, como é que a gente pode, de repente, cuidar para que todos nós sabemos se nós estamos ou não com diabetes? Qual é a sua orientação? O check-up hoje, às vezes, é realizado uma vez ao ano, né? E ele está sendo modificado. Né? Durante muito tempo era realizado o diagnóstico de diabetes através do rastreamento da glicemia de jejum. Mas hoje a gente tem a hemoglobina glicada, a gente tem a curva glicêmica, a gente tem várias formas de estar identificando. O mais importante é o cuidado. E outra coisa, ficar atento a alguns sinais, tá? Porque se mais de 90% dos casos são diabetes tipo 2, então se a gente já tem aquele pneuzinho, que é a gordura visceral, se a gente já tem a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, se a gente já tem disfunções ovarianas, igual a síndrome do ovário policístico, se a gente já tem alguns sinais que já mostram a resistência insulínica e já mostram indiretamente também que a pessoa tem uma grande propensão a desenvolver a diabetes, principalmente do tipo 2, que é a mais frequente. Então, existem sinais, sim, tanto clínico, né, quanto laboratoriais aí para poder rastrear. Mas o mais importante é isso, a informação. As pessoas têm que ter conhecimento, saber os riscos o mais importante, eu acredito, que é o conhecimento. A pessoa saber, né, como está buscando isso, tá? Tá certo. Doutora Joyce, só um minutinho. Eu estou vendo que muitas pessoas estão com dúvidas. Eu vou solicitar para que façam no chat as suas dúvidas, escrevam lá, e no final do nosso bate-papo aqui nós vamos olhar as perguntas e a doutora Joyce vai responder. Doutora Joyce, a senhora falou aí de números assim, sinais, sintomas relacionados a exames médicos. Mas a gente sabe hoje no Brasil que tem muito brasileiro, muita brasileira, que não tem, de repente, esse acesso com tanta frequência ao médico, a exames. Como é que essa pessoa, quais são os sinais de dentro de casa que ela pode perceber que, de repente, é um sinal que ela deve procurar um médico ou deve procurar uma OBS ou um pronto-socorro? O primeiro sinal é a relação da diabetes tipo 2 com a obesidade, sem dúvida. Se a pessoa está com sobrepeso, a propensão dela a desenvolver resistência insulínica e diabetes tipo 2 é bem maior, que é o mais frequente, tá? Eu acho que todos nós temos obrigação, principalmente a gente do Lions, de trabalhar essas informações, levar essas informações. Existem vários programas do governo, já há muitos anos, que é o Hiperdia, que é aos cuidados com hipertensão e com diabetes. Mas, assim, a maioria das pessoas não tem interesse, não querem falar, né? Inclusive, não gostam, né? Tem o diagnóstico e não querem falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso, sobre o diabetes. É importante entender o que é o diabetes, como buscá-lo, né? A senhora falou de diabetes tipo 1 e tipo 2. Qual que é a diferença? Pois é, primeiro eu vou definir o que é diabetes, tá? Diabetes é um conjunto de doenças metabólicas que resultam com o aumento do açúcar no sangue, no açúcar circulante no sangue. A gente chama de estado hiperglicêmico. Quando a gente faz uma grande refeição, né, por exemplo, a gente faz um almoço, a gente toma um suco rico em frutose,
o brasileiro come arroz, feijão, macarrão, farinha, farofa, uma refeição cheia de carboidrato, depois ainda come mais um docinho, né, de sobremesa. Então, quando você faz uma grande refeição, você fica num estado hiperglicêmico. Só que quando você tem um hormônio, todos nós temos um hormônio, produzido pelo pâncreas, que chama insulina, e essa insulina vai direcionar, tirar esse açúcar, porque o açúcar circulante no sangue, ele é tóxico e pode lesar as células e os tecidos. Então, este hormônio, ele vai direcionar esse açúcar para o fígado, para o fígado, para ser transformado em... A gente fala que a glicose vai ter dois caminhos. Ou ela vai ser queimada na célula, ou ela vai ser estocada. Ou ela vai virar... Se você tem uma vida ativa, né, se você trabalha e tem uma vida muito ativa, faz atividade física, você vai queimar essa glicose. Ela vai ser encaminhada para ser queimada, principalmente na célula muscular esquelética. Agora, ou você queima ou você estoca. A maioria das pessoas vão estocar através do fígado e do tecido adiposo. Essa glicose, eu falo glicose, mas a gente engloba também os carboidratos, que são açúcares de alta complexidade, que a gente chama de polissacarídeos. Então, os carboidratos também incluem, o carboidrato ele vira açúcar no sangue. Né? Então, as panificações, as massas, porque a gente fala às vezes açúcar, doutora, mas eu não como doce. Mas não é só o doce. São os carboidratos também, que são açúcares de alta complexidade. Então, essa refeição, ela vai ser estocada. E ela vai ser estocada, ela vai se transformar no fígado, através de um processo que chama gliconeogênese, em glicídios, em ácido graxo, em gordura. É a gordura que fica armazenada no subcutâneo e a gordura que depois fica armazenada na região visceral, que a gente chama gordura visceral, aquela gordura abdominal, é o pneuzinho, é a barriguinha, né? Então, a gente entendendo que essa insulina, quando ela falha, essa glicose, ela fica mais circulante, então, começa toda a problemática. Aí a gente entra no que você perguntou, né? Qual que é a diferença de diabetes tipo 1 da diabetes do tipo 2? A diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune que a pessoa produz anticorpo contra as células produtoras de insulina, que a gente chama de células beta do pâncreas. Então, essa pessoa, ela destrói essa insulina, ela tem uma perda total ou parcial dessa insulina. Então, ela tem uma hiperglicemia, né? Ela tem uma glicose aumentada, um açúcar aumentado no sangue, e é necessário uma reposição, praticamente obrigatório, né? A maioria dos pacientes do diabetes tipo 1, a reposição da insulina injetável, subcutânea, fazer a insulinoterapia. A diabetes do tipo 1, ela ocorre mais ou menos em 5 a 10% dos casos. É uma doença hereditária, mais rara, e a gente consegue identificar esses anticorpos produzidos contra as células beta, contra a própria insulina. Então, é uma doença autoimune, que a pessoa produz anticorpo contra as estruturas pancreáticas. Existem outros casos mais raros de diabetes tipo 1. Por exemplo, eu já vi no hospital, como eu trabalho no hospital de grande complexidade, paciente que sofreu um acidente automobilístico, teve um trauma abdominal e perdeu o pâncreas. Ele não tem pâncreas, ele virou diabético, porque ele deixou de produzir insulina, a glicose dele aumentou no sangue. Essa glicose, se não tem insulina, ela vai ficar aumentada, ela é tóxica para os vasos sanguíneos, ela é tóxica para os rins, ela é tóxica para a visão. A gente vai conversar mais sobre isso, sobre as complicações do diabetes. Então, ela se tornou também diabético tipo 1.
Então, existem outras causas, né, dessa insulina deixar, esse pâncreas deixar de funcionar, né? Por exemplo, eu já vi também casos de isquemia pancreática, né, que é a pessoa teve um sofrimento do órgão e o órgão parou de funcionar. Aí a necessidade desse tratamento. E é um desafio você conciliar. Quem tem, né, igual a nossa companheira Vilma, paciente diabetes tipo 1, que geralmente é um estado juvenil, é um desafio você conciliar aquela insulina, aquela contagem de carboidrato, aquela insulina agindo no alimento. Se você erra a dose, é perigoso, pode dar uma hipoglicemia. Então, é um paciente que requer muito cuidado, requer muita atenção. Mas hoje a gente tem uma modernidade de tratamento, tem como estar acompanhando, né? Facilitando a vida do paciente. Mas o mais importante é o paciente entender a sua doença, né? E entender o tratamento. Diabetes do tipo 1. E todos os casos de diabetes tipo 1 dependem da insulinoterapia. E hoje a gente tem várias insulinas, vários tipos de insulinas bem modernas. Agora, nós já temos a diabetes tipo 2, que é que mais de 90% dos casos. O que acontece no diabetes tipo 2? É aquele paciente, nós, né, todos nós estamos susceptíveis ao diabetes tipo 2. Ele também tem uma característica hereditária, tem pessoas, tem famílias que têm mais propensão do que outras, mas é aquela pessoa que está exposta todos os dias ao açúcar, a alimentos com níveis glicêmicos altíssimos. Então, assim, refeições, se a gente for pensar, a gente come muito. A gente tem um café da manhã cheio de carboidrato, rico em panificações. Então, tudo isso a gente vai aumentando a nossa insulina, vai aumentando a nossa glicose, a gente aumenta a glicose, aumenta a insulina, e o nosso corpo vai ficando resistente à ação da insulina. Então, a diabetes do tipo 2, ela está, em mais de 80% dos casos, associada à sobrepeso e à obesidade. Né, no caso, por causa dessa exposição frequente a dietas riquíssimas em glicose. Né? Hoje a gente tem mais de 56 versões de glicose, xarope de milho, dextrina, nomes químicos, né, mas que são glicose nos alimentos processados, nos alimentos industrializados. Então, por isso que a gente está ficando diabético. Né? Nós estamos com tantas pessoas diabéticas, principalmente diabetes tipo 2, porque nós estamos muito expostos a alimentos hipercalóricos com altos níveis de glicose, né, e de carboidrato, e o nosso corpo começa a responder a isso. Né? Como o nosso estoque está muito... A gente começa a acumular gordura no fígado, começa a acumular gordura na barriga. Então, os armazéns falam assim, opa, aqui tem estoque demais e está entrando muito. O que eu devo fazer com isso? Eu vou parar de funcionar, essa insulina continua produzindo, mas o organismo ele não aguenta. Então, a gente tem que prestar atenção na nossa alimentação. E outra coisa, o sedentarismo. Né? A pessoa toma aquele café calórico. Quantas milhões de vezes eu vejo pessoas assim, acordarem, e ir na padaria, tomam uma Coca-Cola, um refrigerante, um suco de caixinha, uma bebida açucarada, associada com uma fritura, né? E aquilo é um café da manhã. Depois entra dentro do carro, vai para o trabalho, horas sentado, depois faz aquela refeição hipercalórica, com mais bebida açucarada, com muitos carboidratos, né? E depois ainda vem uma sobremesa. Então, a gente come muito. Aí, daqui a pouco, um café com mais panificação. E depois mais, e mais, e mais. E essa glicose sempre aumentando. E o organismo não aguenta. Tá? Essa que é a verdade, é a situação. E começa a insulina não funcionar. O pâncreas, ele produz uma quantidade muito grande de insulina diária, né? A gente fala de picos de insulinas, é o estado
de hiperinsulinemia, e esse estado, o corpo começa a criar resistência a essa insulina. Imagina, é como se fosse usuário de droga. Vou fazer uma comparação. Quando ele começa a utilizar a cocaína, à medida que ele vai aumentando a injeção de cocaína, o organismo dele vai ficar resistente, ele vai precisar cada vez mais dessa cocaína para ele sentir o efeito. Com o açúcar é a mesma coisa. O açúcar também, nós temos sensores no nosso paladar, na língua, que manda, estimula os nossos neurônios dopaminérgicos na hora. Então, você comer uma coisa açucarada é extremamente viciante e pode criar compulsão, sim. A gente vê que é compulsão relacionada à ingestão de alimentos açucarados. Então, essa vontade de comer cada vez mais, o nosso organismo vai ficando cada vez mais resistente. E isso a gente vai criando a resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade também, e precisa de quantidades cada vez maiores de alimentos mais açucarados, então fica cria-se aquela compulsão. Eu já tive um paciente, né, eu trabalho também com a parte de vascular, paciente que infelizmente estava em muitos casos de amputação de pé diabético, né, que ela falou, eu não consigo largar doce. Eu não consigo, é viciante mesmo. Então, a gente tem que fazer aquele desmame, né, aquele trabalho de desmame, porque na natureza não existe alimentos tão açucarados como existe os alimentos industrializados hoje, e de fácil acesso, todo mundo, qualquer esquina, compra. Né? O diabético pode comer frutas? Não é questão. O diabético, com o diagnóstico de diabético, ele já tem problemas com a insulina. A insulina dele não funciona de forma adequada, certo? A fruta, ela tem o açúcar na fruta, mas ela tem a fibra, correto? Ela tem a fibra. Essa fibra, os níveis de açúcar vão caindo mais devagar do sangue. Então, assim, uma fruta é bem melhor do que um alimento industrializado, ultraprocessado, que não tem fibra nenhuma. Pelo contrário, tem a gordura hidrogenada para dar cremosidade ali, por exemplo, uma barra de chocolate. Né? Você come, derrete na boca, mas aquilo ali é uma gordurinha hidrogenada que vai plastificar suas artérias. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade do alimento industrializado. A fruta, ela tem fibra, ela tem nutriente, a absorção é mais lenta, mas a gente tem fibra, a gente tem frutas mais açucaradas e tem frutas de baixo índice glicêmico, né? Tudo é quantidade, isso depende da quantidade. Uma coisa é você comer uma bacia de frutas, outra coisa é você comer uma fruta e dar tempo do corpo queimar essa fruta. Doutora, então é melhor então você comer uma fruta in natura do que tomar o suco dela, é isso? Marcelo, eu conversei com uma pessoa esse fim de semana e perguntei quantas laranjas que você usou para fazer esse suco. Ela falou comigo de 8 a 10 laranjas. Então, um copo de suco de laranja, você tem de 8 a 10 laranjas. Se você chupa uma laranja, você não vai conseguir chupar 8, 10 laranjas de uma vez. Você te dá mais saciedade. Você chupa uma, depois chupa a outra. Mas, assim, a pessoa diabética, ela tem que pensar o seguinte: eu tenho dificuldade de queima de glicose, de estocar glicose. Então, eu preciso ter consciência que as porções têm que ser menores. Eu brinco com meus pacientes, vocês não têm mais 15 anos, 20 anos, vocês passam a vida sentado, não dá para você ficar comendo aquelas grandes refeições, vai naquele self-service, eu vejo aquelas doninhas, aquelas senhorinhas, né, fazendo aquele pratão imenso, e comendo aquele tanto, depois vai dormir, não vai queimar, vai estocar. Esse estoque que é perigoso. O pâncreas, ele começa a trabalhar com níveis de insulina altíssimo. Aí, essa insulina é um hormônio, dá uma disfunção hormonal também, né, que é um problema.
E depois não vai queimar esse estoque todo. Então, a pessoa tem que ter consciência e procurar profissionais, né? Procurar profissionais, se entrar com um nutricionista, se orientar, né? Ver quais são os alimentos, quais são as frutas de baixo índice glicêmico, né? E se for comer, come pequenas porções, né? Não pode deixar de procurar o nutricionista, não pode deixar de ter o educador físico. A pessoa precisa exercitar, a gente precisa de músculo para a gente envelhecer em pé, né? E o músculo esquelético, né? Ele que queima, ele tem ATP, ele que vai ajudar a queimar esse estoque de glicose, ele que vai ajudar a queimar essa... Porque a glicose vira gordura, é isso que a gente tem que entender. No fígado. A gente chama, vira glicogênio, e o glicogênio vai virar glicídio, e o glicídio vai virar triglicérides, e vai virar os ácidos graxos. Então, é uma cadeia. O que é ácido graxo? É o estoque de energia. Então, eu preciso queimar isso, eu preciso ter atividade física, eu preciso ter músculo. Então, eu preciso ter a consciência que o exercício físico também é importante para o meu processo de envelhecer. E que meu pâncreas envelhece, como meus órgãos digestivos envelhecem, tudo lentifica na gente. Então, a gente tem que comer com moderação, né? E a gente vê que a digestão não fica a mesma, né? Depois dos 200, a digestão fica mais lenta, o intestino fica diferente, então a gente tem que ter essa consciência, né? E o que eu digo, doutora Joyce? Doutora, você disse que tem muitos pacientes diabéticos, né? Esses pacientes que procuraram a priori com diabetes ou pelas consequências que o diabetes trouxe nesses pacientes? Como é que é isso? Me explica. Marcelo, a resistência insulínica causa vasoconstrição e diminui a produção do corpo de óxido nítrico. Isso significa, óxido nítrico mantém os vasos mais dilatados. Se a gente tem os vasos mais dilatados, nossa pressão abaixa. Se a gente tem os vasos mais constritos, então, os pacientes que têm, cada 3, 4 quilos de peso que a gente ganha, a gente tem uma tendência a criar mais tecido adiposo e ter mais dificuldade da queima da glicose e mais acúmulo de adipócitos. Então, eu trabalho há 18 anos com hipertenso. E o hipertenso é um conjunto. A hipertensão e a resistência insulínica estão juntos. Existem 2 tipos de paciente. Aquele paciente que toma consciência que a mudança de hábito é fundamental para o tratamento, e aquele paciente que não, que acredita que só o medicamento vai resolver. E cada vez que vai no consultório, vai aumentando a receita. Então, se você não ter consciência que o medicamento ele vai te ajudar até num certo ponto, que a hipertensão e a diabetes, que andam juntas, é só a ponta de um iceberg. Um iceberg que existe ali. Gordura no fígado, existe o pneuzinho, existe o sedentarismo, existe alimentação rica em processados e ultraprocessados, rica em panificações. Então, eu preciso estar melhorando. E quando eu vejo que esse paciente melhora, tem a consciência da mudança de hábito de vida, e ele adere a isso, né? Porque eu falo que a saúde a gente tem que estar sempre ressignificando. O que é ressignificar? É você ter um novo olhar sobre a sua vida. É sua vida, é seu envelhecimento. Você pode ir no melhor médico do mundo. Se você não abraçar a sua saúde, se você não abraçar a sua vida, a sua rotina, não dá adianta nada. Cada vez que você for ao médico, você vai numa especialidade, você recebe um remédio aqui, um outro ali. Mas é a sua ponta do iceberg. E os problemas que estão? O que está gerando isso? Né? Então, eu faço o paciente enxergar isso. Você está hipertenso por quê? Você está diabético por quê? Né? Agora, a gente está vivendo esses últimos 15, 20 anos aí da medicina com as cirurgias bariátricas. O paciente era diabético durante anos, era hipertenso, a paciente até às vezes jovem,
perde lá 40, 50 quilos pós-bariátrica e a gente vê resultados maravilhosos em cima, tanto da pressão quanto da diabetes. Então, assim, é fundamental o paciente ter consciência do estilo de vida. A disciplina é importante, né, doutora? A disciplina, né, do diabético. Eu conheci recentemente uma pessoa chamada Dona Carmen. Ela tem hoje quase 80 anos de idade. Bom, faz algum tempo. Congelou. Eu acho que travou. Acho que ele deu uma travada, só um minutinho, gente, que deve ter dado algum problema de sinal. Doutora Joyce. Acho que caiu a internet dele, ô Rodrigo. Também deve Se estar a achando. doutora quiser, ela podia continuar, na hora que voltar. Pode dar continuidade e eu vou tentar falar com ele Isso. aqui por fora para ver se ele volta rápido. Ok. Mas eu tenho um público muito grande de pacientes diabéticos. O diabetes, né, ele aumenta o risco de infarto em 4, 5 vezes mais, o risco de acidente cardiovascular, das lesões vasculares. Então, faz parte do meu dia a dia. E também para a gente, Marcelo, é um desafio diário, sabe? Porque são costumes. Eu falo que a refeição, você mexer com o hábito de vida da pessoa, e às vezes são hábitos enraizados, são hábitos, eu falo que principalmente o mineiro, né? Nós crescemos em volta de uma mesa, a gente cresceu em volta de uma mesa, é um desafio muito grande essa conscientização, mas é muito importante a gente lembrar que há 70 anos atrás não tinha tantos diabetes como tem hoje, está um número muito crescente, muito preocupante em pacientes cada vez mais jovens, né? Então é isso. Como eu estava contando, é que caiu aqui meu sinal por um momento. Eu conheci a Dona Carmen, é uma senhora com diabetes tipo 1. Ela hoje está com quase 80 anos e ela sobreviveu a tudo isso. Ela se disciplinou. Então, eu penso sempre assim, eu acho que quando é detectado, quando criança ainda, o diabetes tipo 1, é mais fácil de você aprender a conviver com ela do que depois quando acomete uma pessoa com mais de 60 anos, que já tem costumes, já tem hábitos, e aquela coisa toda, toma café só com açúcar, come muito doce, então fica muito mais difícil essa pessoa se autodisciplinar, né? E Mudar, a mudança traz desconforto. Então, mudar hábitos é muito difícil, mas é possível. Só um minuto. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Está caindo. Meu Deus do céu, cadê? Cadê? Deixa a doutora continuar a palestra dela. Tire, seu som está aberto. Espera aí, ficou sem som. Opa. Mas para nós o seu som está aberto, Patini. Se estiverem me ouvindo, façam assim. Ótimo. É porque eu não estou ouvindo vocês. Deu um bug aqui no meu computador. Mas vamos lá. Vamos dar uma... Tá? Doutora, deixa eu, enquanto isso,
Hoje, eu vejo também, em muitos casos de diabetes, pessoas com amputações. Por que isso acontece? Como eu disse, o diabetes é um conjunto de doenças que resulta com a glicose, o aumento do açúcar no sangue, o estado hiperglicêmico. O estado hiperglicêmico, ou seja, a glicose aumentada na circulação, ela causa lesões, principalmente na circulação periférica e nos pequenos vasos. Então, a gente tem a neuropatia diabética, que, à medida que o tempo vai passando, os vasos, eles vão, a gente chama de microangiopatia, né? Eles vão adoecendo. Então, a gente vai perdendo a circulação periférica, a gente vai tendo dificuldade de chegar ao sangue no pé, e a pessoa vai perdendo essa sensibilidade. Mas é a falta de cuidado mesmo, é a falta do tratamento, da aderência ao tratamento que leva a essas lesões. A mesma coisa, a diabetes é uma principal causa de amputações no Brasil, é a principal causa de amputação no Brasil, é uma causa importante também de diálise, só perde para a hipertensão arterial, a principal causa de perda de função renal hoje no Brasil é a pressão alta, em seguida vem o diabetes, diabetes tanto tipo 1 e do tipo 2. Meu marido é nefrologista, né? A gente vê muitos casos. Eu trabalho também preparando esses pacientes para cirurgia de transplante renal. Então, a maioria dos casos são casos de diabetes. O diabetes, com o tempo, também leva lesão renal, além das amputações. E tem as complicações também da retina. É uma causa importante aí de cegueira, né? A retinopatia diabética. E hoje, né, a gente tem os quadros demenciais também associados aí o adoecimento dos vasos, as demências vasculares, as microangiopatias, por causa da glicose. A glicose alta ela é tóxica para os vasos sanguíneos, né? Então, a gente vai aumentando também a lipólise. Esse processo de lipólise também vai aumentando as placas, né? A glicação dos vasos, e isso pode adoecer e provocar aí o adoecimento, principalmente da circulação distal, da região de pernas e pé. A pessoa perde a sensibilidade e depois perde a irrigação adequada da região distal. O AVC e o infarto também, eles podem ser, como eu falei no começo, eles podem ser agravados, a situação desses pacientes, se o paciente for diabético? Sim, sim. O infarto no diabético é muito frequente. Quando a gente faz o cateterismo no paciente diabético para estudar suas coronárias, que são aqueles vasos que irrigam a parede do coração, a gente vê que os vasos são doentes, eles são finos, eles são tortuosos, cheios de calcificações, e isso é por causa da glicose alta durante um período, a exposição ao excesso de glicose. E a gente não tem que esquecer que a glicose não é só o doce, não. É o carboidrato também. As panificações, as massas, os biscoitos, bolachas, os cremes, sorvetes, né? As tortas. Então, porque a gente fala assim, glicose e acha que é só o doce. Não. A gente tem as panificações também, os carboidratos. Né? Eu lembro que minha mãe e minha avó falavam assim, come doce, menino, comer muito doce fica diabético. E a gente achava que isso era um mito, né? Mas hoje, como você está dizendo, realmente esse excesso de carboidratos no sangue pode realmente estimular um quadro de diabetes, é isso, né? Isso. Teve um período que hoje a gente consegue ter bons resultados com dieta com baixa ingestão de carboidrato, né, que a gente chama de low carb. A gente tem bons resultados, auxilia, assim, a baixar os níveis de glicose.
Muitos trabalhos hoje mostrando isso também, né? Inclusive, a diabetes tipo 2, antes era conhecida como intolerância aos carboidratos, né? E sempre foi, a maioria dos casos, associados à obesidade. Tá certo. Bom, doutora Joyce, eu acho que esse bate-papo tá muito bom, eu acho que tem muitas dúvidas aí, muita gente levantando as mãos aí, com muitas perguntas. Eu não sei como é que a companheira Vilma vai tratar isso, se vai tratar mais no final, ou se quer que, nesse momento, as pessoas se manifestem com as perguntas. Acredito que o momento é oportuno. Umas 5 perguntas, senão, né? Ok. Rodrigo, faça a escolha você aí, você que está acompanhando aí. Quem Olha, pode? eu acho que a gente pode ir na ordem que foram levantadas as mãos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mãos levantadas aqui. Acho que podem ser as 6 pessoas a perguntar, começando com o Marcos Duarte. Está com a mão levantada desde o começo? Você falou, né? Tem que abrir o microfone. Eu até anotei aqui, viu, Rodrigo? Eu estou vendo aqui. Ele e a Fátima Mendes. Ele e a Fátima, exato. A Fátima é a seguinte. Depois tem o Toninho também, Toninho Marques. Ele tem uma pergunta sobre doença autoimune, se causa diabetes. Alguém? O Marcos Antônio não está presente. O Marcos Antônio, podemos passar para a Fátima, então? Fátima Mendes? Isso. Eu já foi informado o que eu queria perguntar, a doutora Joyce já informou, eu agradeço. Obrigado, Fátima. Eu que agradeço. Podemos passar, então, para o Leonardo Isashimori. Está na... Oi. Aí. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para a doutora a respeito daquela mancha escura que é facilmente diagnosticada, às vezes, em crianças, em volta do pescoço. Aquilo ali é um sinal de resistência à insulina já, doutora? Sim, essa mancha escurecida na região de dobras, tanto do pescoço, pode aparecer na axila, abaixo dos seios, na região abaixo do abdômen também, nas regiões que a gente chama de dobra, a gente chama de ancatose nigrans. Essa mancha pode ser ocasionada, sim, devido à resistência insulínica. Ou seja, é muito frequente, inclusive pode ser um sinal de diabetes do tipo 2. Obrigado, doutora. A próxima, Sueli Maria Neves. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor. Boa noite, companheiros, cara doutora Joyce, Rodrigo, companheiro Rodrigo. Como disse a doutora Joyce, que nós temos que, nós como companheiros Leão, eu acho que nós temos que levar ao máximo, né, informação à população, às pessoas em geral. E eu aqui na minha cidade, eu faço um trabalho bastante, eu considero bastante importante, né, com o diabetes, e eu faço muito uso, a turma aqui, da carteirinha de identificação, que está aqui. Tá? Eu sempre, nas minhas falas, eu falo com eles que eles não devem andar sem a carteirinha, né, sem trazer a carteirinha deles. Pode estar até sem o dinheiro, qualquer um paga um Uber, paga um ônibus, mas a carteirinha não. Isso é um grande indicativo, né, de que a pessoa é diabética, né, está diabética, e é mais fácil, né, para ela ser atendida. Outra coisa também, eu acho assim que a gente devemos dar bastante importância também à informação, por quê? Né? Para que as pessoas também possam usufruir, né, das tecnologias, dos medicamentos, né, que estão sendo, né, agora, né, descobertos, não, estudados, né? Então, se a gente tiver o melhor controle da nossa glicose, nós vamos poder usufruir de tudo isso. Igual agora, nessa semana já saiu a liberação da mini bomba, né, da Cushek. Então, tem muita coisa boa aí para nós. Então, por isso que eu acho que a gente deve estar sempre fazendo esse trabalho em comunidade. E entre os companheiros também, em geral.
Muito obrigado, muito boa a sua explanação, tá? Eu sou da área de saúde também, sou farmacêutica bioquímica lá de Juiz de Fora. Então, tá, nós estamos aqui para servir também e orientar, sempre que possível. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigado. Hélio Fuscaldi Ribeiro, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Parabéns ao clube pela escolha do tema também, para trazer ao nosso conhecimento mais informações. E a doutora, parabéns pela explicação. Eu fui diagnosticado recente como pré-diabético. Essa semana eu retorno ao médico para poder ter mais informações e tudo. E uma coisa que eu tenho ouvido falar, uma vez iniciado o uso da insulina, não tem volta? Cada caso é individualizado, tá? Se a pessoa, se o paciente ele já tem necessidade de insulina, é porque o pâncreas dele ou entrou algum tipo de exaustão, ou é o caso da diabetes tipo 1 autoimune, que a pessoa produziu anticorpo e começou a destruir as células produtoras da insulina, ou seja, ele precisa dessa insulina. Então, a maioria dos casos tem necessidade, mas a gente tem que ver, hoje é possível dosar a insulina sérica no sangue, tem jeito de fazer a curva, tanto glicêmica quanto a curva insulínica, e compará-la, e ver qual a necessidade e qual o melhor horário, qual o melhor tipo de insulina ser utilizado. E eu trabalho numa instituição também, Hélio, o Felício Roxo, lá faz vários tipos de transplantes. E um transplante dele para as pessoas que têm diabetes tipo 1, que não produz nenhuma insulina, necessita da insulina para viver, eles fazem o transplante de pâncreas também, que é uma solução. Né? Tem alguns pacientes que estão respondendo bem ao transplante de pâncreas, ou seja, eles passaram a produzir sua própria insulina, e neste caso teve adaptações aí, até mesmo retirada de insulina. Mas isso precisa de um acompanhamento com imunossupressor, né? Então, cuidado mais intenso aí, sabe? Então, por isso que eu falo, que cada caso tem que ser individualizado, tem que saber por que ele toma insulina, se ele era diabético tipo 2, de repente o pâncreas ele entrou em exaustão e ele necessitou, porque tem alguns casos de diabetes tipo 2 que necessita também de complementação com o tratamento insulínico, ou se ele produz um pouquinho, existem drogas que dão para estimular o pâncreas, que não precisa do uso da insulina, então tem que ver cada caso. E se ele fica bem adaptado, e tem alguns casos aí de transplante de pâncreas, que também tem, como fala, resultados diversos. Ok, obrigado. Ângela Sancinetti, você quer abrir o microfone e pode fazer sua pergunta. Você está com a mão levantada. Uhum. Aí, abriu. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, quem quer falar é o meu esposo, marido, companheiro Leão Zuliani. Então, boa noite para todos. E eu sou de uma família de diabéticos, tipo 1, insulino dependente. Eu sou professor da Faculdade de Medicina, aposentado há 7 anos, da Unesp, e só que eu fazia pediatria e imunologia pediátrica. Mas também, quando chegou por volta de 70 anos, eu senti que eu estava andando um sinal de tontura. Eu estava justamente passando pelo pronto-socorro do Hospital Municipal de Botucatu. Entramos, e nesse dia é que foi feito o diagnóstico, em que eu estava com hiperglicemia, e que depois se levantaram a suspeita que eu estava, logicamente, eu tive uma queda da insulina, estava alta, e eu me senti mal. A partir daí, eu fui seguido pelas minhas colegas, e até hoje eu tenho uma equipe que cuida de mim.
Na realidade, eu já sou de família, porque com 5 anos de idade, o meu avô, da família Zuliani, eu tenho 80 anos, e eu fui com 5 anos para a Itália com ele. Então, na viagem, ele começou a emagrecer. Nós somos de navio, e ele foi para... Nós íamos ficar na Itália por 6 meses, porque ele ia trazer para o Brasil as irmãs dele. Uma delas já era diabética, e ele não sabia que estava diabético. Quando chegou lá, ele começou... O primeiro sinal que teve de diabetes foi emagrecimento repentino. Foi perdendo peso, e aí foi feito o diagnóstico de diabetes tipo 1, insulino dependente. E isto, você imagina, 80 anos atrás. Então, eu comecei a viver com ele e, logicamente, a alimentação era diferente. Apesar de 5 anos, eu tinha a alimentação do diabético. Então, eu fui vivendo assim e, na realidade, nunca cresci, cheguei ao ponto de fazer ginásio científico, entrei na faculdade e sempre tendo cuidado de glicemia. Nunca se manifestou nada. Entretanto, quando eu fiz 70 anos, me aposentei, andando com a minha esposa, eu falei para ela assim, eu não estou me sentindo bem. Mas o que foi? O primeiro sinal que eu tive foi de tontura. Eu não sabia que eu podia ter diabetes. Entramos no pronto-socorro, foi na porta. Entramos no pronto-socorro, eu estava com uma glicemia de 300. Todo mundo assustou. Zuliani, você tem, eu falei, a família inteira diabética. Mas eu jamais pensei que um dia seria. Mas existe sempre a possibilidade. E a partir daí eu tenho uma médica que foi minha aluna e que é endocrinologista e que eu tenho consulta a cada 6 meses. E eu tenho uma batelada de exames que faz tudo. Na realidade, eu queria falar para vocês o seguinte: se você for diabético, nunca me espantei de nada. Por isso que eu estou com 80 anos agora e eu tenho perfeito, eu tenho tudo. Então, eu tenho controle médico, eu tenho controle de pé, eu tenho uma podóloga que vê o meu pé, e todo cuidado, porque o meu avô, esse que eu fui para a Itália com ele descendo, usando mesmo bota, mandava fazer as botas para ele, ele foi descer do carro, o chofer dele descer, ele bateu na guia. E, logicamente, depois de 15 dias, o dedo dele necrosou e ele foi a óbito. Não se pôde fazer nada. Então, foi uma coisa muito rápida, foi. Em 15 dias, ele faleceu com 82 anos. Então, ficou gravado na minha vida esses fatos, coisas que parecem absurdas e não são absurdas, como você falou muito bem do diabetes. Então, na realidade, todo cuidado é pouco. É isso que eu digo. Se eu estou chegando aos 81, eu tenho uma equipe que eu vejo todo ano. São marcados, são mais de 10 anos, 11 anos já, que eles me acompanham. Eu faço todos os exames, eu mantenho um certo regime que a minha esposa faz. Agora, também eu gosto, por exemplo, de uma coisa chamada doce. O sorvete, então, é meu amigo. Eu não vou a lugar nenhum que eu falo assim, o que tem de sobremesa no final? Mas eu tenho ainda uma coisa que eu uso há anos, é o sensor. É o sensor. O sensor da glicemia. Da glicemia para controle, né? Porque todo mundo tem... no começo, há 12 anos atrás, eu não tinha o sensor. Quando eu nem sabia. Né? Nem sabia. Eu conheci quando eu trabalhava no Ministério da Saúde, quando ia ser lançado ainda. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, puxa, avó, que pena meu avô morreu já, senão ele podia usar. E fiquei com isso. Jamais pensei que, depois de 10 anos, eu ia usar isso.
é uma coisa fantástica, porque, na realidade, você pega o telefone, só passando, você tem a glicemia. Então, acabou, para mim, aquele problema da punção do ponto do dedo, para você saber quanto está a sua glicemia. Então, isso foi ótimo. E, com isso, o que acontece? Alimentação mantida, qualquer problema que você tem, você já procura da área para ver que você é diabético. Eu sou, graças a Deus, tipo 2, mas não sei se poderia ser um também. Então, é importante, eu acho, a gente pôr na cabeça, você pode um dia ficar diabético. Então, acompanha o seu médico, procura seu médico e faça o que ele mandar. Não é porque eu agora estou bem. Qual a tua glicemia? Eu nem sei, mas eu estou me sentindo bem. Não existe isso. Doutora Joyce, eu vou interrompê-lo um pouco, porque ele gosta muito de falar, e eu gostaria de falar uma coisa também. Nós também, como a nossa companheira Sueli falou, nós temos um trabalho aqui do nosso Lions, da campanha de prevenção, vamos dizer assim, ao combate à diabetes. E nessas campanhas, que sempre são realizadas em setembro, o mês que é possível fazer essas campanhas, detecção de pessoas com diabetes. E um companheiro nosso do Lions, que nem imaginava que era diabético, numa dessas campanhas, ele descobriu, né, que ele estava com a glicemia muito alta. E aí, ele levou um susto, mas ele agora está super bem, emagreceu bastante, fazendo atividade física, porque ele era sedentário, né? Então, essas campanhas também auxiliam bastante. E uma coisa importante é sobre Alô, por favor, Ângela, só um minutinho. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem outras pessoas para perguntar? Desculpe interromper. Não, terminar já. Por favor. Eu só quero dizer que o fator genético hereditário também é uma preocupação, né, que nós temos que ter. É só isso. Muito obrigada. Eu vou complementar, Ângela. Ângela, diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, são hereditárias. Existem inúmeros, a diabetes tipo 2, ela é poligênica, existem mais de 50 genes com mutação referente a, principalmente, a diabetes tipo 2, e a gente nasce com a tendência genética, mas, com certeza, são as nossas escolhas durante a vida que vão desencadear ou não a doença. Tá? Então, ou a pessoa vai desenvolver de forma um pouco mais tardia, igual muitas pessoas desenvolvem de forma mais tardia, isso vai depender do nosso estilo de vida e das nossas escolhas. E pode ter certeza que quanto mais natural, quanto a gente volta mais o nosso olhar para tudo que brota da terra, diminui a ingestão de alimentos processados, industrializados, com certeza a gente está indo no caminho sempre mais correto, né? E, lógico, ter a condição de ter acesso, né? Eu acho assim, se a população tivesse acesso ao controle glicêmico mais rigoroso, né, através de monitores glicêmicos fantásticos, os sensores, parece que está surgindo novas políticas aí para a população carente ter acesso aos sensores glicêmicos. Isso facilita muito a vida do diabético, o dia a dia do diabético e o controle glicêmico, né, porque assim, esses recursos fazem toda a diferença. E a equipe multidisciplinar, ou seja, controlar com endócrino, controlar com oftalmo, prevenir a cegueira, controlar com o cardiologista, prevenir os problemas cardiovasculares que são frequentes no diabético, com o médico vascular, o cuidado com a podologia, não machucar os pés, evitar as infecções. O nutricionista é fundamental, o educador físico ou fisioterapeuta, para colocar a pessoa em movimento, a pessoa precisa fazer atividade física também, sair do sedentarismo. Essa equipe multidisciplinar é fundamental para o sucesso e para o sucesso do tratamento do diabético.
Doutora Joyce, que bom que você falou tudo isso, porque justamente eu ia perguntar isso, o quanto isso era importante. Rodrigo, parece que tem a Beatriz ainda com uma pergunta, né? Aí, depois dela, a gente pode finalizar. Perfeito. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Eu queria saber como que está o estudo e o uso de fitoterápicos, ou mesmo de chás, para controlar a diabetes, porque a gente sabe que tem, meu pai, por exemplo, usava, eu sei que tem valor e tem comprovação científica, mas como que está as pesquisas e o uso de chás e de fitoterápicos no controle da diabetes? Doutora Joyce, eu posso complementar a pergunta da Beatriz, que foi muito interessante, né? Porque eu justamente ia falar isso. Hoje você acessa o Google, a internet, tem um monte de chá, um monte de produto milagroso para o diabetes e tal. Então, seria importante você falar a respeito disso, por favor. Obrigado. Tem que tomar muito cuidado com essas informações. Hoje a gente tem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Existem estudos sérios, né? E existem muita coisa fake, né? A gente não pode estar seguindo. Infelizmente, não existe chá milagroso para a cura da diabetes. Não vi nenhum tipo de estudo falando sobre isso, tá? Existe, sim, diretrizes, estudos científicos, cuidados multidisciplinares de vários profissionais para ter, e lógico, né, a boa aderência, o paciente entender o que está acontecendo com o seu organismo, entender a importância de estar cuidando, né, dos hábitos para poder ter bons resultados. E tomar cuidado com essas informações, esse excesso de informações da internet, porque existem muitas informações erradas aí em relação ao diabetes. A diabetes é uma doença muito séria e provoca muitas sequelas. Então, a gente tem que levar muito a sério e tem que procurar bons profissionais. Tá bom? Bom, doutora Joyce. Doutora Joyce, da minha parte, eu também encerro aqui. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito elucidativa. Rodrigo, governador, posso falar um minutinho só? Eduardo de Boituva. Oi, Eduardo. Abri a câmera aqui. Bom, só para finalizar, parabéns à doutora Joyce, somos colegas. Eu sou reumatologista há 38 anos, tirando aí a residência, né, que a gente exerce a profissão, e durante toda a minha vida profissional, participei sempre nas UBS, né, no atendimento ao programa, desde que foi implantado, né, o Hiperdia, né, hipertensão, diabetes. A grande dificuldade, tudo que você falou aí, a gente enfrenta no dia a dia, no consultório, com o paciente. Muitas vezes, e a grande maioria dos pacientes do sexo masculino são os mais difíceis de aderir ao tratamento. Uma das coisas principais é você conseguir fazer com que ele se livre do tabagismo, que é uma bomba, né? A obesidade, colesterol alto, ácido úrico alto, as dislipidemias, caracteriza a nossa síndrome metabólica, né? E esses pacientes, eles resistem, eles não querem não querem mudar o hábito de vida dele. Essa é a nossa grande dificuldade. Muitas vezes até a esposa vem junto, eu mando que venha a esposa, venha para, se não tiver uma ajuda, ele não adere ao tratamento, infelizmente. E como você acabou de falar, Joyce, o tratamento ele é multidisciplinar, envolve uma equipe enorme de profissionais de saúde, desde o educador físico até o endocrinologista. Aí entra cardiovascular, né, o nutricionista, tudo isso aí. E eu acho que, assim, eu tenho batido, assim, na minha experiência do dia a dia, que a atividade física e a mudança do hábito de vida é
é 50% do tratamento. Era só isso que eu gostaria de parabenizá-la e deixar esse recado aí. Caro colega Eduardo, eu falo que a saúde é sempre ressignificar, é a gente ter um novo olhar sobre ela. Eu tive sobrepeso, eu emagreci 16 quilos nos meus últimos 6 anos, e hoje eu estou grávida aos 43 anos aí, estou me cuidando bastante para não ter o diabetes gestacional. O tema diabetes, ele é muito amplo, né? Então, assim, a gente vive isso em nós, porque a gente faz parte do contexto cultural, né, que está enraizado. Então, eu tive que modificar isso, eu tive que me ressignificar, e que eu convido as pessoas a se ressignificarem também, né, a prestar atenção, porque o alimento, ele é sagrado, e quanto mais natural, mais brota da terra, melhor. E hoje a gente vive refém de uma indústria alimentícia, né? E você falou do tabagismo, não pode esquecer do álcool, tá? Porque o álcool também, ele é muito prejudicial, ele aumenta muito a glicose, e as pessoas também não querem mudar, tá? Estão juntos. Geralmente o tabagista também é etilista, né? É etilista. Então, e a gente tem esse problema todo, e aumenta ácido úrico, e aumenta a glicose, e dá gordura visceral, e vem esteatose hepática, aquele conjunto de coisas. E vem as disfunções hormonais, a disfunção erétil, Com certeza. o síndrome do ovário policístico, as infecções, erisipela de repetição. É muito problema. Mas, assim, o assunto é vasto, mas eu acho que a gente tentou jogar uma sementinha aí para todos, e que, de coração, eu agradeço a Deus pela oportunidade que vocês, né, me deram aí para a gente poder trocar essa ideia, e essa troca também a gente aprende muito um com o outro, né, que é o mais importante. E vamos ressignificando a nossa saúde, que é o mais importante, e vamos buscar conhecimento, que eu acho que o conhecimento é o mais importante aí de tudo, levar isso para todos. Eu acho que nós, como leões, a gente tem que abraçar com seriedade a causa do diabetes aí. Com certeza, doutora Joyce. Mais uma vez, eu sei que o assunto é muito vasto, eu acho que a gente passaria a noite toda aqui conversando sobre diabetes, pelo menos, eu sou assim. Mas nós sabemos que a doutora Joyce trabalhou o dia todo, ainda tem a semana toda de trabalho ainda. Então, doutora, mais uma vez, eu agradeço pela sua apresentação, pela sua... olha, os conhecimentos que você trouxe para todos nós foi muito, muito, muito útil, não só para os diabéticos, mas para quem não é diabético, para o leão que trabalha com diabético, né? E eu queria aqui desejar felicidades para você nessa gestação, né? Que tudo corra bem, e se você quiser fazer as suas considerações finais, eu aqui encerro e entrego para a nossa querida Vilma, e agradeço mais uma vez, Vilma, pelo convite, e agradeço a todos pela contribuição, e eu estou muito feliz por isso. Doutora Joyce, por favor. A minha consideração final é: não tenha medo de mudar, né? E tenha um olhar diferenciado para o que você ingere, né? Procure profissionais que possam te ajudar, né, nessa batalha aí, e nós estamos todos juntos, né, nesse contexto, e o mais importante é isso, tratar essa doença que causa tantas sequelas graves, né, com muita seriedade, tá bom? Um abraço, desejo muita saúde a todos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Maravilha de... Boa noite. Foi maravilhoso. Podemos abrir? A gente ficou muito feliz. Excelente. Espero que seja gravado, viu, gente? Para a gente repassar para outras pessoas. Não vai falar?
Peraí, pessoal, por favor, ainda não acabou, a PCC Vilma está falando, por favor, vamos manter os microfones no mudo. Companheira Vilma, pode abrir seu microfone, por favor. Não abriu. Ainda não, clica de novo. Aí, abriu. Pode. Eu estou dizendo que antes de eu fazer os meus agradecimentos, eu queria falar com o companheiro Hélio Ribeiro. Você deixou transparecer um susto muito grande, mas o sensor resolve a sua aflição. Bom, agradeço a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização desse evento, a generosidade do meu amigo de vida, PDG Jarbas Fernandes Soares, do governador Marcelo Oliveira Patiri, e a todos vocês pelo carinho de sempre. Ressalto o meu agradecimento especial ao segundo vice-governador Rodrigo Lavieri por operacionar o sistema e cuidando de toda a apresentação. Enfim, cuidando de mim. Esperamos que tenham gostado, mesmo porque a doutora Joyce trouxe-nos uma noite memorável, reforçando os laços que existem entre nós. Ouviremos o presidente Rubens Mesabre para seus agradecimentos, reafirmando sempre: Lions faz bem a nossa alma. Parabéns, doutora Joyce. Que conhecimento, que facilidade de expressão e que qualidade nas respostas. Se alguém tinha alguma dúvida, deixou de ter. Mas o que demonstra o profissionalismo excelente que você é. Eu tenho até, nem gosto de falar você, mas você é companheira. Então, doutora, que eu fiquei muito feliz em nome do nosso Distrito Múltiplo LC. Eu quero agradecer demais a minha querida Vilma, que é a coordenadora, e nós conversamos sobre isso. Imediatamente eu pedi que ela entrasse em contato com o DG Marcelo, que é o nosso assessor do Distrito Múltiplo LC. E o que aconteceu? Trouxemos essa pessoa maravilhosa que vai marcar indelevelmente nas nossas memórias essa palestra que vai ficar gravada. Eu sei que o seu esforço e desejamos que você tenha muito mais sucesso e que Deus te abençoe sempre. E quero elogiar a todos os participantes. Nós tivemos hoje aqui essa sala maravilhosamente ocupada. Então, eu estou muito feliz e quero dizer para você, Vilma, vamos fazer mais desses eventos, tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos os presentes. E agora me permita também mandar um beijo para você, doutora Joyce. Tudo de bom para a senhora, que a senhora seja muito feliz sempre e fique com Deus. Muito obrigado. Convido a companheira Liliane Jacó, do Distrito LC3, para que faça a oração final. Oração pelo Brasil, oração final. É oração pelo Brasil ou oração final? Acho que é oração pelo Brasil. É oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós, brasileiros, o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Convido a companheira Maria Celeste Azevedo das Chagas, Distrito LC6, para fazer oração pelo Brasil. Ficou invertido, mas tudo bem. Agora ela tem que procurar a oração pelo Brasil, pelo final. Está na tela, Duba. Está na tela, Duba.
Ela até saiu daqui já. Oh. Agradecemos, Senhor, a sua presença nesse nosso encontro, que o partilhar de hoje seja para todos nós o alimento de nossa união e a promessa de servir mais e melhor amanhã. Pedimos ainda, Senhor, que faça com que cada um de nós se esforce para estar aqui novamente no próximo encontro, evitando dar aos demais a tristeza de uma ausência. Obrigado, Senhor. Lamento, mas ela saiu. Muitíssimo obrigada. Muito Que lindo, alegria. parabéns. Que felicidade. Muito Ver a bom. carinha de vocês. Vilma, parabéns, Vilma. Parabéns.